Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Pedro vai participar do Intercontinental no Catar? Vamos saber como anda a situação do artilheiro. Flamengo antecipa sua ida para o Catar e vai com o time sub-20 para enfrentar o Mirassol. Flamengo define contratação de parar o Brasil e aprova a chegada de craque do Atlético de Madrid. Pelo Mundial, torcida do Flamengo convoca novo Aeroflá antes do torneio Intercontinental. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Com a conquista do Campeonato Brasileiro ontem, com uma rodada de antecedência, deu ao Flamengo a chance de montar um planejamento especial para a última rodada e já focar no torneio Intercontinental. Ficou decidido que o Flamengo vai levar o time sub-20 e o técnico Bruno Pivetti vai enfrentar o Mirassol na última rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo que deve ser antecipado pela CBF para sábado. Enquanto isso, a delegação principal vai viajar para o Catar na tarde de sábado para se concentrar na disputa da Copa Intercontinental. Nós vamos partir sábado para o Catar, para que nos dê tempo de adaptação. São 15 horas de viagem e irá uma equipe secundária jogar contra o Mirassol, disse lá o diretor de futebol José Boto, ainda no gramado do Maracanã, depois da vitória sobre o Ceará. O planejamento prevê um avião fretado saindo aqui do Rio de Janeiro. A viagem tem duração média de 13 horas e 30 minutos. Já no Catar, o Flamengo se prepara para o primeiro jogo na próxima quarta-feira, contra o Cruz Azul. O Derby das Américas está marcado para as 14 horas, horário de Brasília. E em caso de vitória sobre o Cruz Azul, o Mengão vai enfrentar o campeão africano Pirâmides, do Egito, no dia 13. O vencedor dessa partida vai disputar a final do Intercontinental no dia 17 de dezembro, diante do PSG da França, atual campeão europeu. Todos os jogos serão no Catar. Vale destacar que o elenco recebeu 2 dias de folga para recuperar as suas energias. Após o jogo de ontem contra o Juventude, que o Santos venceu por 3-0 com 3 gols do Neymar, quando perguntado, o goleiro Gabriel Brazão se manifestou sobre o interesse do Flamengo e deixou o seu futuro nas mãos da diretoria santista. O goleiro tem contrato até 2028 no clube praiano e é alvo do Mengão para 2026. Mas o Brazão, de 25 anos, tem mercado na Europa e times da Inglaterra e Itália já monitoram a sua situação. André Hernan e Felipe Silva, repórteres da ESPN Brasil, informaram que uma oferta do Flamengo deve chegar, mas o Peixe trata isso com tranquilidade e acredita que o goleirão não vai querer se transferir para o Flamengo, onde seria eterno reserva do Rossi. Além disso, o Santos trata o Brazão como um goleiro inegociável para times brasileiros e a prioridade é uma venda para a Europa. O alvinegro praiano recusou uma oferta do velho continente pelo goleiro na última janela de transferências. De acordo com a ESPN Brasil, o Santos espera que uma grande oferta da Europa seja oficializada pelo camisa 77 já na janela do meio de 2026. A multa rescisória para o exterior está em 70 milhões de euros, mais de 400 milhões de reais na cotação atual. O alvinegro tem 60% dos direitos econômicos do goleiro, a Inter de Milão é dona de 30% e 10% pertence ao próprio jogador. O futuro do atleta, pelo menos até o meio de 2026, deve mesmo ser no clube paulista. Segundo informação da ESPN, o Santos está pedindo para vender o Gabriel Brazão na temporada de 2026, algo em torno de 10 a 15 milhões de euros, o que é um valor muito elevado para um goleiro. Tetracampeão da Copa Libertadores e ênia do Brasileirão, o Flamengo inicia sua preparação para o Intercontinental de Clubes. Faltando menos de uma semana para sua estreia no torneio, a torcida rubro-negra convocou a nação para um novo Aeroflá.
Por meio de publicação nas redes sociais, a nação rubro-negra revelou que os torcedores vão se reunir no sábado, dia 6 de dezembro, no terminal BRT Fundão, às 12 horas, horário de Brasília. E, desse modo, a delegação do Flamengo vai ser novamente recebida com festa antes da viagem para o Catar. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, dá uma hypada no vídeo e tá tudo bem. Valeu, muito obrigado! O lateral esquerdo Matias Vinha vem recebendo sondagens de clubes europeus e de times do futebol brasileiro, segundo informações do jornalista Bruno Lemos. O lateral está sem espaço com o técnico Filipe Luís. A concorrência é o principal motivo pelo qual o Vinha sequer vem sendo relacionado para os jogos do Mengão. Ele enfrenta a grande fase do Alexandro, além do Ayrton Lucas, que é o escolhido do Filipe Luís para ser o seu suplente. Avaliado em 31 milhões de reais, o contrato com o Flamengo é válido até o final de 2028. O Matias Vinha chegou ao clube em 2024, após uma passagem pela Roma da Itália. No Brasil, ele viveu bons momentos no Palmeiras. No velho continente, o Matias Vinha defendeu as cores da Roma e do Sassuolo, passagens sem sucesso que resultaram na volta ao Brasil. Os melhores números dele foram pelo Sassuolo, onde ele realizou 3 assistências em 16 jogos. Apesar da passagem abaixo no solo europeu, o jogador ainda tem mercado no exterior por ser um lateral esquerdo de características muito aprovadas no velho continente. Ele é equilibrado, forte e de boa estatura. Ele tem 1,80 m. Por parte do Flamengo, o clube ainda não discute a sua saída porque o foco agora é o Intercontinental de Clubes. O Filipe Luís disse na entrevista coletiva de ontem, depois da vitória sobre o Ceará, que o Flamengo tem esperança na recuperação do Pedro a tempo de jogar a Copa Intercontinental, lá no Catar. O time estreia nessa competição na próxima quarta-feira contra o Cruz Azul do México. Mas parece que dificilmente o nosso querido Pedro vai estar em campo. O próprio Pedro afirmou que depois da final da Libertadores está fazendo de tudo para estar nesse Intercontinental. O camisa 9, no entanto, ainda não faz trabalhos no campo e o tempo é considerado muito curto para que ele volte a jogar. A final será disputada no dia 17 de dezembro. O Pedro vai viajar com o elenco e vai dar continuidade ao tratamento com foco em retornar antes do previsto, mas a estimativa do Departamento Médico do Flamengo não é nada otimista. Além da fratura no antebraço direito, sofrida no dia 22 de outubro, no primeiro jogo contra o Racing, na semifinal da Libertadores, o Pedro vivia a expectativa de se recuperar a tempo para a grande final do torneio, mas no dia 18 de novembro, 11 dias antes do jogo contra o Palmeiras, ele sofreu uma nova lesão muscular na coxa esquerda, considerada pelo departamento médico grave. Como se trata de um músculo de força, a sua recuperação se torna muito mais lenta. Assim, o Pedro só deve voltar a campo mesmo em 2026. Ele tem 15 gols e 7 assistências em 37 jogos nessa temporada. O Pedro é o vice-artilheiro do Flamengo, atrás apenas do Arrascaeta, que tem 23 gols. Ontem ele esteve no Maracanã junto com todos os seus companheiros, comemorou, fez festa e levantou a taça no final. A torcida rubro-negra foi surpreendida com a possibilidade de um reforço espetacular vir jogar aqui no Flamengo. Porque, segundo informações do site Fichagens, Antoine Griezmann, que está na reta final de contrato com o Atlético de Madrid, ainda não tem o seu futuro definido no time espanhol. Antes parecia provável que ele fosse para os Estados Unidos, pensando na MLS, uma opção que agradava tanto o jogador quanto ao clube, por motivos pessoais e motivos profissionais.
mas recentemente uma transferência para o Brasil vem ganhando muita força nos bastidores. O Flamengo deseja muito contar com o atacante Griezmann e está passando por um período de crescimento, tanto esportivo quanto econômico. Acredita que ter um jogador desse nível representaria um avanço enorme no projeto do clube. Além do impacto na mídia, o rubro-negro enxerga Antoine Griezmann como um profissional diferenciado, capaz de ser determinante nos jogos importantes e ainda gerar uma grande repercussão internacional significativa para o clube. A diretoria não quer apenas contratar jovens promessas, né? Ela busca nomes que possam elevar o nível competitivo da equipe em disputas internacionais e fortalecer ainda mais o time no cenário mundial, como foram os casos recentes do Saúl, do Jorginho, do Danilo e do Alexandro. Vale lembrar que o Saúl e o Samuel Lino jogaram com o Griezmann no Atlético de Madrid. Eles são muito amigos e estão dando aquela força para que o craque francês desembarque aqui no Flamengo em 2026. O Griezmann é francês, tem 34 anos, 1,76 de altura, já fez 137 jogos pela seleção da França e marcou 44 gols. É um segundo atacante canhoto que também pode jogar de centroavante ou ponta esquerda. Ele está no Atlético de Madrid desde julho de 2023 e tem contrato por lá até junho de 2027. Seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 12 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Griezmann com a camisa do Mengão? Coloca aí que eu quero saber. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para o meu querido amigo Tony Brito, que hoje está fazendo aniversário, 6.4, um garoto. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu amigo Tony. Comemore bastante o seu dia com seus filhos Thalisson, Anderson e Sâmia, com a sua esposa Marusa, com seus netinhos Anthony e Benício e com a sua nora querida Jéssica. Parabéns, Tony, estamos juntos, meu querido. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada nesse vídeo, porque isso é muito, mas é muito importante mesmo para o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!